E o diagnóstico diferencial? Quando a gente fala da deficiência intelectual, o que é central é sempre pensar, né, ou investigar e verificar o rebaixamento intelectual e as dificuldades adaptativas acentuadas. Então, este é um ponto central que fala a favor de uma deficiência intelectual como um quadro primário. Então, vamos lá. A gente pode ter um diagnóstico diferencial no transtorno do espectro do autismo do transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, o TEA, e a deficiência intelectual, eles são quadros que podem aí ocorrer como comorbidades. Mas o TEA, ele também pode ser confundido com a deficiência intelectual quando a gente tem ali uma criança que tem atraso no desenvolvimento cognitivo e na comunicação. Só que o TEA envolve comprometimentos que são mais acentuados na comunicação social e nessa presença de comportamentos que são mais restritos e mais repetitivos. Enquanto que a deficiência intelectual isolada, ela não apresenta essas características de maneira tão proeminente. A deficiência intelectual, ela é um comprometimento mais global. Então, nem toda criança, adolescente, enfim, que tenha o diagnóstico de TEA, tem deficiência intelectual. Mas existem aqueles que têm o TEA e têm a deficiência intelectual. E os transtornos de aprendizagem? Nos transtornos de aprendizagem, nós vamos ver as dificuldades relacionadas aí às áreas acadêmicas muito específicas, mas essas crianças não têm uma redução global da capacidade cognitiva, ou seja, o QI delas, né, o quociente intelectual global, ele tem que estar dentro ali do que é esperado, ou seja, dentro ali do que vai de uma faixa de 80 até 109, né, é considerado aí uma pontuação que está dentro da média, média inferior, enfim, mas está dentro aí da média. Então, nos transtornos de aprendizagem, já se exclui a deficiência intelectual, porque essas crianças não vão apresentar limitações que são gerais em relação ao desenvolvimento cognitivo delas. As dificuldades estão ligadas ao que é muito específico. O cérebro tem dificuldade de processar informações aí específicas e não algo que é mais global. Bom, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ocorrer em comorbidade, né? Essa criança pode, ou esse adolescente pode ter o TDAH junto com uma deficiência intelectual, não é algo que vai sempre ocorrer dessa forma, não. No transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a marca maior são os déficits atencionais e as dificuldades relacionadas às funções executivas, que também pode acontecer, né, em crianças, em pessoas que têm a deficiência intelectual. Só que no TDAH, a dificuldade de atenção, ela é muito mais flutuante, ela é muito mais situacional, e o QI deles também está sempre tá dentro da média. Eles não têm um rebaixamento aí que mostra um comprometimento mais geral em termos de comportamento. Então, no TDAH, a gente pode ter uma criança que apresente uma hiperatividade, mas o quadro central vai ser a deficiência intelectual. E a gente pode ter aqui uma criança com TDAH que tem dificuldades atencionais, que ela pode ter dificuldade na escola, enfim, de lidar ali com essa demanda, né, de aprendizagem, mas que isso não é algo que é mais geral, não está generalizado em termos de funcionamento. Ela vai ter algumas dificuldades adaptativas, mas muito ligadas ali à modulação atencional, às dificuldades no controle inibitório e à memória operacional, as dificuldades de funções executivas, mas diferente do que a gente observa na deficiência intelectual. No transtorno de desenvolvimento da linguagem, esse é um quadro que pode ser bastante confundido com DI em relação ao atraso, só que o nome transtorno de desenvolvimento da linguagem já marca dificuldades limitadas à linguagem e comunicação. As outras áreas cognitivas, elas vão estar preservadas. E o transtorno do desenvolvimento motor também pode fazer com que se tenha um olhar, né, meio que enviesado para se essa pessoa não apresenta ali uma deficiência intelectual. Só que dificuldades na coordenação motora e na execução de tarefas físicas que exijam destreza ocorrem muitas vezes separada do que é um problema que é mais geral. Então, essa pessoa tem aí capacidade de abstração, ela tem ali condições de realizar ali tarefas que envolvam todo um pensamento ali sequencial,
mas o que ela mostra como mais afetado em termos do comportamento dela é um comprometimento da parte motora. É muito mais a parte motora do que a cognição mais geral que se mostra comprometida nessas pessoas. Então, quando a gente fala de diagnóstico diferencial, o central para a deficiência intelectual é esse rebaixamento intelectual. Em outros quadros, ele pode vir associado, mas ele também pode não ocorrer, não ter uma deficiência intelectual aí ocorrendo junto com um outro transtorno. Tá? Então, nisso é importante que a gente tenha bastante atenção e as avaliações clínicas, as avaliações fonoaudiológicas e principalmente as avaliações aqui neuropsicológicas, quando é necessário que você determine aí quociente intelectual, que você faça uma revisão dessas habilidades cognitivas, é fundamental aí para que a gente entenda aonde está o problema dessa pessoa, né? Dessas crianças, desses adolescentes, enfim, dos jovens. Ainda temos aí o quadro de transtorno de uso de substância, porque o uso crônico de substâncias psicoativas pode causar déficits cognitivos. Mas os déficits cognitivos, eles podem ser, pelo menos, né, parcialmente, reversíveis com a interrupção desse uso. E, além disso, às vezes o uso de substâncias se iniciou numa determinada fase ali da vida. Então, é preciso entender o histórico de desenvolvimento dessa pessoa até o período que ela começou a usar a substância. Então, lembrando, né, que a deficiência intelectual, ela é um transtorno de neurodesenvolvimento, então ela vai ocorrer desde ali do início, né, da vidinha dessa pessoa. Ela pode ser identificada mais facilmente, principalmente na deficiência leve, quando essa criança já está ali com um desenvolvimento um pouquinho mais marcado da parte motora, a entrada dela na escola, aí isso já começa a ser visto. Lembrando que na deficiência leve, na pré-escola, a gente nem às vezes consegue ter sinais, né? Então, se você está vendo um adolescente e ele está fazendo uso de substâncias e na avaliação mostra que ele tem aí problemas cognitivos e esses problemas estão rebaixando muito o funcionamento dele, é necessário que se entenda como ele foi se desenvolvendo até ele começar a ter o uso aí dessas substâncias, né? Privação ambiental e educacional. Então, a deficiência intelectual primária é um distúrbio intrínseco do neurodesenvolvimento. Enquanto os déficits relacionados à privação ambiental, eles podem melhorar com as intervenções adequadas. E aqui o que é importante é que a gente considere que os indivíduos com deficiência intelectual, eles têm mais risco para apresentar transtornos mentais, sim, em comorbidade.